vamos lá, o momento da palavra do Senhor? Vamos meditar? Vamos deixar Deus falar conosco? Minha Bíblia já está aberta e eu estou em 2 Reis, no capítulo de número 13 e o versículo de número 17. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Talvez você não conhece essa palavra, essa passagem, não tem problema, eu vou te explicar de uma maneira muito simples e vou falar exatamente o que Deus quer que eu fale para você, o que Deus sabe que o teu coração precisa. E como tema dessa mensagem, eu quero dizer a você: libere todas as flechas da vitória. Eu quero dizer a você: acredite. Eu quero dizer a você que você tem dono. Eu quero dizer a você que você, nessa peleja, não está sozinho, que você tem um general de guerra que vai adiante de você. Agora você precisa ter convicção disso. Você precisa parar de agir como um órfão. Você precisa parar de agir como uma mulher abandonada pelo seu Deus. Você precisa parar de agir como uma solitária, como um solitário, escanteado. Você precisa parar de agir como um derrotado. Você precisa erguer a sua cabeça e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele há de se levantar ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está comigo. Eu quero aqui nessa palavra mostrar a você o quanto você tem perdido até hoje, porque você não tem agido com determinação, porque você tem vivido uma vida de muitos temores, de muitos receios. E eu quero começar essa palavra, daqui a pouquinho eu vou explicar aqui a história de Eliseu. Mas eu quero começar essa palavra aqui já chamando sua atenção com uma história bem interessante. Eu, pastor Júnior, meu esposo, a gente gosta muito de bicho. Foi uma das coisas que nos uniu quando a gente se conheceu. E a gente tem um cachorro chamado Gaio. É um nome bíblico, Gaio. Se eu não me engano, está em Romanos. E esse cachorro da gente, ele é de uma raça semelhante à raça Pitbull. Ele é um American Staffordshire. É um cachorro forte, bonito, que tem a arcada dentária muito forte, a mandíbula muito musculosa. Esse é o nosso Gaio. E a gente sabe que um ataque de um Pitbull, ele é um ataque que pode chegar até matar uma pessoa, como já aconteceu muito em cachorros que têm desvios de comportamento. Mas o nosso Gaio é um cachorro muito dócil. Ele é muito dócil mesmo. Ele é muito mais dócil que o meu poodlezinho, o meu maltezinho aqui em casa. Ele vai pegar uma carne na sua mão, ele pega bem devagarzinho. Eu estou contando essa história com a finalidade para você. E escuta aqui essa história. Gaio, ele não tem noção da força dele. Eu vou dizer Pitbull, que se eu ficar dizendo a raça é muito complicado para você. O nosso Pitbull Gaio, ele não sabe quem ele é, ele não tem noção da força dele. E a gente vinha conversando no carro, eu, meu esposo, o pastor Júnior, minha filha Clarinha, minha filha Alicinha, minhas sobrinhas. E a gente vinha contando isso. Que Gaio, quando ele sai na rua com o pastor Júnior anda de cavalo lá em aldeia, e Gaio às vezes vai acompanhando. Gaio não pode ver um vira-lata na rua que ele se esconde de medo, ele morre de medo. Se ele vê um vira-lata na rua, ele
ele afrouxa, ele recua. Ele é um cachorro extremamente dócil e também medroso. Se ele soubesse o poder dele, se ele tivesse noção, se ele fosse um ser racional e entendesse que ele poderia ser mais imponente, que ele poderia ser mais corajoso, que se ele mordesse qualquer um daqueles vira-latas da rua, podia ter 5, ele destruiria todos, sem muito esforço. Ele não teria medo. Mas o fato é que por não conhecer a força dele, por não conhecer a capacidade dele de destroçar qualquer vira-lata, ele tem medo. Você está entendendo? E por conta desse medo ele se esconde. Por conta desse medo ele recua. Por conta desse medo ele se sente incapaz de qualquer coisa. E por que eu estou contando essa palavra a você? Porque nós chegamos a uma conclusão que, assim como o cachorro da gente, Gaio, nós também agimos assim na nossa caminhada. É quase que uma síndrome do Gaio. Porque eu não tenho noção do Deus que eu tenho, da força que habita em mim, da capacidade que Deus ele me dá para enfrentar toda e qualquer vira-lata, toda e qualquer adversidade, todo e qualquer furacão. Porque eu não tenho noção de que qualquer exército que se levantar contra mim é debalde. Eu não consigo confiar que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingida. Eu não consigo confiar nisso. E por isso eu me escondo, e por isso eu me atrapalho. Por isso eu deixo de enfrentar, por isso eu deixo de reagir. Por isso eu não vou, por isso eu rejeito aquele chamado. Por isso eu digo não quando Deus ele me diz para falar algo, quando eu sou convidada a participar lá na igreja de um órgão, quando Deus ele me mostra o meu chamado e eu recuo, porque eu tenho medo, eu não sei o tamanho da minha força. Eu sou inconstante, eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu não sou nada. O fato é que esse é o nosso comportamento diante das aflições da nossa vida. Nos comportamos como Gaio, com medo, com frouxidão. E eu contei essa história aqui para você, porque assim como eu, você também deve estar se identificando. E você já entendeu que você tem perdido muitas oportunidades porque você tem medo de enfrentar. Você não sabe como será o resultado disso. E a gente é muito apegada ao resultado. A gente é muito apegada ao fim das coisas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus, ele não é Deus do fim apenas. Deus, ele é o Deus do início, do meio e do fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Você está tão preocupado em saber o fim, você está tão preocupado com o resultado lá na frente, você está tão preocupado com o futuro, com o que vai acontecer, e você se esquece do meio, você se esquece do processo. E Deus não está interessado apenas no fim. Deus ele olha para o processo e ele olha por completo. Então, meu amado, minha amada, valorize o processo, se lance para o processo, entenda que isso agora que você está passando, Deus ele está te tornando mais forte. Deus ele está mostrando a você quem você é e quem ele é em você. Você está entendendo que Deus ele está ensinando a você lições. Deus ele está moldando o teu caráter. Deus ele está fazendo você fortalecer os seus músculos espirituais. Alegre-se, porque você está malhando na academia divina. Você está ficando mais forte, você está ficando mais resistente. Será que você pode dar um glória para Jesus e dizer assim: obrigada, Senhor, por me tornar mais forte? Diga obrigada, Senhor, por me tornar mais forte. Entenda,
que você pode não colher o fruto que você quer colher. Mas você vai colher força, você vai colher autoridade, você vai colher determinação, você vai colher fé, você vai colher longanimidade, você vai se tornar menos explosivo e mais paciente, você vai conseguir compreender mais os outros, você vai parar de se aperrear com coisa pequena. Eita, quantos estão me ouvindo agora nessa manhã e estão tão perturbados com coisas pequenininhas, e Deus está dizendo assim: eu vou colocar uma perturbação grande na vida dele, na vida dela, para ela parar de se perturbar com as pequenas. Eu sei que você não vai dar um glória agora, mas é exatamente isso que acontece. Quando Deus ele olha e vê a gente tão embaraçado com coisas pequenas, Deus ele permite uma bem grande para a gente focar na grande e parar de se atrapalhar com as pequenas e se tornar mais maduro espiritualmente e entender quem nós somos. Você é forte. Você é um pitbull. Você é um touro. Você só não entendeu isso ainda, porque você não conhece o seu Deus. Mas hoje ele te chama e diz assim: filho, filha, eu estou de braços abertos para me apresentar a você hoje e todos os dias. Eu quero que você me conheça mais, eu quero que você entenda mais quem eu sou, eu quero que você perceba quem você pode ser em mim. Você entendeu que o resultado pode não ser do jeito que você pediu, sonhou, planejou, esperou, mas o resultado de Deus, ele sempre é do jeito que Deus planeja? Você entendeu que se fugiu do seu controle, não fugiu do controle de Deus? E que uma das coisas que Ele quer é tornar você mais forte para o propósito dEle? Pois bem, vamos voltar aqui para a história. O que é que aconteceu aqui? Eu vou resumir essa palavra para você. O rei Jeoás estava num período de muita guerra. E ele vai até o profeta Eliseu, que já estava velho, doente. E ele diz assim: Eliseu, me ajuda, porque agora eu terei um grande desafio. Viveremos uma batalha contra os sírios. Eliseu, direcionado por Deus, vai agora aconselhar o rei Jeoás sobre aquela batalha. E Eliseu diz assim: Jeoás, você está vendo aquela janela aqui? Atira a flecha. Aí ele atira uma flecha. E aquela flecha, ela vai longe. E Eliseu declara diante daquela flecha que foi atirada: esta é a flecha da vitória do Senhor. Eita, glória a Deus. Esta é a flecha da vitória do Senhor. Eu imagino o rei Jeoás olhando aquela flecha sendo atirada bem ao longe. Muito rápido. Atira essa flecha aí, Jeoás. Ele atira. Zum, a flecha vai. E Eliseu, enquanto a flecha está indo, diz: ó, você viu? Essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre os seus inimigos. Você vai destruir totalmente os seus inimigos. Eu imagino que naquele momento o rei Jeoás ficou reflexivo. Eu não sei o quanto que ele creu, mas aquele conselho do profeta Eliseu era um conselho verdadeiro, era um conselho de resultado. Só que aconteceu o seguinte: Eliseu ali ainda inspirado, profetizando, diz assim: Jeoás, agora atira mais flechas, porque são flechas da vitória. Entende aqui, não perde a palavra. Tá comigo aqui, não tá? Pronto. A flecha da vitória era para lançar. Ele lançou uma.
Aí Eliseu diz, continua disparando as flechas. Aí Jeoás atira uma, atira duas, atira três. E Jeoás para, porque ele não entende, ou talvez ele não tinha determinação suficiente para continuar disparando as flechas. Ele não tinha fé suficiente para entender que Deus daria vitória a ele. Ele não tinha força para aquele momento simbólico de fé que Eliseu, inspirado por Deus, estava levando até o rei Jeoás. E ali ele atira apenas 3 flechas. A Bíblia conta que Eliseu, o profeta, ficou indignado. Ele ficou indignado e disse, Jeoás, por que você parou de atirar as flechas? Faltou fé a você? Você não está acreditando nessa palavra? Você não está acreditando na sua vitória? Você está agindo com incredulidade? Você não está sendo determinado, Jeoás? Ô rei! Você está limitando a vitória que Deus quer dar a você porque você parou de atirar as flechas. Eu disse para você atirar. Aí deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quantas vezes Deus quer fazer mais na sua vida, mas você simplesmente para. Eu estou falando no dia de hoje com muitas que pararam de interceder por uma causa, porque não tem fé, porque não tem força espiritual para continuar avançando, não conseguem mais insistir naquilo que outrora creram, naquilo que um dia você creu. E você parou de disparar as flechas. Você não conseguiu confiar na palavra do servo do Senhor Eliseu, assim como Jeoás. Ei, Deus manda dizer a você que é momento de você voltar a pegar as flechas e disparar. Que você não pode parar agora, nesse momento determinante, nesse momento decisivo. Deus está dizendo a você, minha filha, meu filho, é momento de avançar, é momento de crer, é momento de parar de querer descansar, porque o teu lugar de conforto não é aqui, o teu lugar de descanso não é aqui. Entenda que você tem uma carreira para correr, entenda que você tem uma família para cuidar, entenda que você tem desafios para enfrentar. Meu filho, eu acredito em você, diz o Senhor. Minha filha, eu acredito em você, diz o Senhor. Ei, Deus está dizendo que acredita em você, que você é capaz. Por que você duvida tanto da capacidade que você tem? Por que você duvida tanto que você vai vencer essa batalha? Por que você duvida tanto da presença de Deus no percurso? Por que você duvida tanto? Você acha que você vai estar sozinho nessa caminhada? Não vai. Lança todas as suas flechas. Continua. Avança. Deus está dizendo assim, eu quero de você determinação, confiança. Essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os teus inimigos. E quando Deus fala de inimigo, a gente às vezes pensa em fulano, em cicrano, a gente gosta de dar nome aos nossos inimigos, a gente pensa logo na pessoa X, na pessoa Y, naquele que a gente detesta, naquele que nos fez mal, naquele que tentou nos destruir. Mas Deus, ele fala que os teus inimigos são muito maiores do que esses inimigos que você põe nomes neles. Não, os teus inimigos são principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Os teus inimigos estão muitas vezes dentro da sua casa e pior, dentro de você. E esses, na verdade, são os piores. Os inimigos que habitam dentro de nós. O nosso egoísmo, a nossa idolatria, o orgulho, o pecado, no qual Paulo ele diz, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço tão fácil. Eu faço até sem querer.
Oh, miserável homem que eu sou. Não é assim? Não é assim a guerra para a gente vencer o pecado? Não é assim a guerra para a gente vencer esse homem mau que tem dentro da gente, que todo dia quer destruir, que pior, puxa a gente para longe de Deus todos os dias, afasta a gente. Deixa eu te falar aqui, se você não está entendendo essa palavra, veja se não é assim. Se tem um dia que traz cansaço a todo servo e toda serva de Deus, esse dia chama-se domingo. E o meu esposo, o pastor Júnior Testa, estava pregando exatamente sobre isso. Sobre a guerra espiritual travada no domingo contra todos os cristãos do mundo inteiro. O inimigo, ele monta um exército habilidoso, experiente e com estratégias específicas no domingo para atacar os filhos de Deus. É na hora de começar a se arrumar e ir para o culto que as coisas acontecem. Você diz assim, eu vou para o culto. Ok. E aí começa. Ah, mas o pastor ultimamente não está trazendo uma palavra tão fria. Ai, meu Deus, lá vai eu vi aquele bando de desafinado no culto. Meu Deus, o povo da minha igreja é muito fofoqueiro. Eu não aguento esse negócio. Aí você começa a botar defeito na igreja. É melhor ficar em casa mesmo. Vou assistir pela live. Dá um cansaço tão grande em você. Um cansaço espiritual. E você começa também a apresentar justificativas para você mesmo. Mas amanhã eu tenho muita coisa para fazer. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu tenho meu trabalho. Amanhã eu tenho um dia muito puxado. Vou começar bem cedo e vou terminar bem tarde. Então eu preciso descansar. Mas, se fosse para fazer uma coisa que você gosta muito de fazer, praticar um esporte, ir para um churrasco, ir para uma festa, ir para fazer qualquer outra coisa que você goste muito, você iria. Isso seria fácil. E o inimigo, ele sabe exatamente onde te atacar e ele te ataca lá onde mexe com você exatamente. Afinal, ele te conhece. Então entenda que você precisa vencer essa guerra espiritual. Estou falando no domingo porque é um dia clássico, mas obviamente tem outros dias de culto na igreja que você costuma ir. Culto de doutrina, culto de oração, culto da juventude, o círculo de oração, a escola dominical. Estou falando do domingo que é um dia universal. E existe essa guerra espiritual, ei, amada? Fico alerta aí para você. Esse cansaço que bate em você na hora de ir para o culto, ele não é físico. É um cansaço espiritual. É um cansaço de quem precisa melhorar muito espiritualmente. E quando você vence uma vez, você se torna mais forte para vencer a próxima. Então não se renda. Não se renda. Não se entregue. Não desista. Vá à casa do Senhor. Coloque na sua agenda e pode chover canivete. Aconteça o que acontecer, mas vá. Vá porque Deus tem algo com você. Mas não se entregue, frustre os planos de Satanás. Se levante. Seja determinado, é o que a palavra de Deus está dizendo a você. Libere as flechas da vitória. Quando você vence a sua fraqueza, quando você vence esse cansaço espiritual que você pensa que é físico para ir à casa do Senhor, você está liberando mais uma flecha da vitória. Deus estava dizendo aqui, Jeoás, eu quero dar vitória a Israel. Mas ele não teve fé suficiente para se levantar e, no seu caso, tomar um banho e vestir a roupa para ir para o culto. Ele não teve fé para lançar a flecha. Quando Deus diz a você, mãe,
Seu filho já dormiu, passa lá na porta do quarto dele, entra, põe a mão na cabeça dele e ora por ele. Aí você diz, eu vou orar, outro dia eu oro. Você está perdendo a oportunidade de lançar mais uma flecha da vitória. E todas as vezes que você deixa de lançar uma flecha da vitória, você está perdendo a oportunidade de vencer batalhas. Você está entendendo? Você está perdendo a oportunidade de destruir inimigos. Eliseu, o profeta, ele disse assim: ô Jeoás, a vitória já está nas tuas mãos. Deus prometeu livrar Israel do inimigo. Mas você precisa agir. É a mesma coisa que Deus fala para você nessa manhã. Ô, meu filho, você só precisa agir. Eu quero te dar vitória. Você só precisa lançar as flechas. Você só precisa de determinação. Confiar que o Deus que mandou, ele capacita você a fazer. Que o Deus que permitiu o desafio, ele te capacita a vencer o desafio. Aleluia. Deus te entregou as flechas. Você só precisa lançar. Você já entendeu que as flechas você já tem? Você já tem o dom. Você tem a força. Você só precisa desenvolver essa força. Você está entendendo o que Deus está falando com você, minha amada? Você que se sente fraca, ei, você já tem a força. Você só precisa desenvolver a força. Ok, Clarice, eu entendi. Eu tenho a força, eu preciso desenvolver a força. Como é que eu desenvolvo a força? Exercitando. Ok, como é que... Isso aqui é a mesma lógica de quem faz exercício físico. Como é que eu exercito? Enfrentando. Enfrenta. Enfrenta o desafio. Não recua. Não desiste. Não desiste. Qual é o teu desafio no dia de hoje? O desafio do rei Jeoás eram os inimigos que estavam prestes a atacar Israel. Estava em guerra aquele povo. Deus havia prometido livrar, mas Jeoás precisava tomar atitudes. Deus já prometeu livramento sobre a tua casa, mulher. Agora você precisa se levantar dessa sua comodidade espiritual. Você precisa erguer a sua cabeça e parar de falar que você é derrotada, que a tua família ela já está destruída, que o teu casamento já acabou. Derrota não é coisa de cristão, como diz aquela canção antiga. Eu não posso confirmar que sou um derrotado diante de mim mesma, diante do céu, diante dos inimigos, diante da terra. Eu não posso ficar declarando esse discurso de derrotado o tempo todo, não. Eu não sou órfã. Eu tenho um pai, eu tenho um dono, eu tenho um Deus. Mulher, levanta a tua cabeça. Deus é contigo. Você já é muito mais do que vencedora. Ele espera que você atue com fé, com ousadia e com determinação. E determinação fala de coisas que eu não quero fazer, mas eu faço. E determinação fala de sentir medo, mas ir com medo mesmo. Você acha que Davi, diante daquele gigante Golias, por vezes ele também não olhou para o seu tamanho e o tamanho do gigante? Obviamente sim, afinal Davi ele não era cego. Ele sabia que o gigante tinha um tamanho muito superior ao dele. Ele sabia também que o gigante Golias, aquele que desafiava o exército do Deus vivo, era um homem experimentado de guerra, muito forte e muito capaz de destruir aquele exército todo e destruir Davi em um segundo. Mas ele foi. E é isso que Deus espera de você. Não tenha medo dessa guerra que está se levantando dentro da sua casa. Olhe para Deus. Olhe para cima.
E agora olhe para você e entenda quem você é em Deus. Você não é um fracassado. Deus vai te dar habilidade para sair desse furacão. Ele não vai deixar você morrer, não. Para de chorar, enxuga essas lágrimas. Para de ficar murmurando, se lamentando. Para de querer se entupir de remédio. Para de ficar dizendo que você vai perder sua sanidade mental. Para de ficar afirmando essas negatividades. Você vai vencer. Deus já te deu força, Deus já te deu habilidade, Deus vai te dando estratégia ao longo do caminho. Vai exercitando. Que da sua boca saiam palavras de bênção e não de maldição. Lança as flechas, lança as flechas, lança as flechas. Escuta aqui. Você entendeu que Eliseu mandou Jeoás lançar as flechas. O rei, cada flecha que ele lançasse com ousadia, com determinação, significava a vitória sobre os inimigos. Ele só teve força para lançar 3 flechinhas. Tá. E a gente faz mais ou menos isso. A gente começa algo, mas não vai até o fim. Não faz com intensidade. Não deixa a nossa fé crescer. A gente desiste. A gente vai sem convicção. A gente olha apenas para a nossa fraqueza. Ei, para de ficar olhando para as suas fraquezas. Para de ficar olhando as vezes que você desistiu. Para de ficar olhando as vezes que você foi inconstante. Deus tem uma nova história para você. Nós não podemos ser moldados pelo que nós já fomos. Você tem que olhar para você e se comparar com quem você foi antes. Para você entender que você cresceu e você é capaz de crescer mais. A gente fica se comparando muito com os outros. A gente quer comparar a nossa vitória com a dos outros. O nosso tamanho com o tamanho dos outros. Compare-se com quem você já foi. Aí você vai entender. Hoje eu sou mais forte. Eu posso ser mais ainda. Então, pare de olhar a sua inconstância anterior e comece a olhar lá na frente. E com Deus você vai ser uma pessoa constante. Você vai conseguir começar um livro e terminar de ler aquele livro. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Você vai conseguir começar esse curso e terminar esse curso. Você vai conseguir dirigir esse ciclo de oração. Você vai conseguir, sim, frequentar a escola dominical. Você vai conseguir, sim, ser perseverante no seu casamento. Você vai conseguir, sim, fechar sua boca. Quando você tem vontade de falar umas bobagens, você vai conseguir. Você não conseguiu ontem, mas hoje você vai conseguir. Amanhã você vai conseguir. Você está entendendo? Diga assim, eu vou conseguir. Será que as esposas podem dizer nessa manhã, em nome de Jesus, eu vou conseguir sim, fechar a minha boca quando eu quero falar algumas coisas? A gente limita a bênção de Deus com a nossa inconstância também. Quando a gente age sem determinação. Quando a gente diz assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A gente limita as bênçãos de Deus. Não limite. Você pode até ter se tornado o que você não queria ter se tornado. Você pode até ter se tornado uma pessoa extremamente intolerante. Você não aguenta muita coisa. Mas isso não significa que você precisa terminar a sua vida sendo intolerante. Você pode melhorar. E eu pergunto, o que é que você pode melhorar hoje? Você pode melhorar o quê? Tem muita coisa, né? Eu quero dizer que Deus já te deu força para isso. Exercita, melhore. Faça o que você acha que você não consegue fazer. Você está entendendo o que Deus está falando com você, minha filha? Faça aquilo que você acha que você não consegue fazer. E eu vou te mostrar que você é capaz de fazer. Porque você tem dono. Porque você tem paz. Porque você tem Deus. E Ele quer ver você entregando-se totalmente
como uma criança que se lança nos braços do seu pai, ela se lança sem medo. E a criança, quando ela está ali naquela atitude de se jogar nos braços do pai, mesmo que seja numa brincadeira, ela sorri e o pai também se alegra, porque o pai acha interessante como aquela criança confia nele. Como é bom, né? Quem nunca brincou com seu filho de vem, corre, pula aqui no meu braço, volta. A criança gosta dessa brincadeira. O pai também, a mãe também gosta dessa brincadeira, porque isso fala de entrega, é gostoso, o abraço. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, se lança no meu braço sem medo. Confia. Com determinação, se entrega totalmente, sem medo. Deus, Ele quer que você jogue todas as flechas. Esse é o caminho para a vitória. E aí a gente aprende que Jeoás, o rei, ele perdeu a oportunidade de vencer as batalhas, porque ele não liberou todas as flechas que Deus deu. Entenda, o que Deus deu para você, Ele quer que você use. Mas você sabe que Deus, Ele te deu dons, Ele te deu talentos. E você precisa disparar essas flechas. Você precisa usar o que Deus te deu. Eu vejo aqui que Jeoás, o rei, ele teve apenas as vitórias proporcionais às flechas que ele lançou. A Bíblia me fala e registra aqui as 3 vitórias do rei Jeoás. E Eliseu fala para ele, ó Joás, você só lançou 3 flechas. Deus, ele poderia ter te dado muitas e muitas e muitas vitórias se você tivesse agido com fé, com determinação, se você se lançasse nos braços do seu pai por completo. Mas você, Jeoás, você só lançou 3 flechas, então foram 3 vitórias só. 3 guerras que ele venceu. E a Bíblia confirma isso. O que você está pedindo a Deus? Você está pedindo a Deus crescimento na sua vida profissional? Você está pedindo a Deus na sua vida familiar algo específico? Você está pedindo a Deus algo na sua vida espiritual? Para de fazer as coisas pela metade. Deus hoje ele te aperta com essa palavra. Ele diz a você, para de fazer as coisas pela metade. Para de parar. Para de parar no meio do caminho. Para de ser inconstante no que você faz. Para de ser frouxo. Para de ser medroso. Para de achar que você é um fracote, um nanico. Para de achar que você é um cachorrinho vira-lata. Igual eu contei a história aqui do nosso cachorro, que é um pitbull, mas ele não sabe. Ele acha que ele é um poodlezinho. Ele morre de medo. Qualquer cachorrinho que chega perto dele, ele corre, ele se esconde. Ele não sabe que ele poderia engolir aquele cachorro em 1 segundo, destroçar com a força da sua mandíbula. Você está olhando para um problema como um nanico. Enxergue-se grande. Não é grande para pisar os outros, não. Enxergue-se grande para vencer os gigantes da sua vida. Ei, amada, olha para você agora. Será que você pode olhar para você e dizer assim, Deus, muda a minha visão sobre mim mesma. Enxergue-se grande, para de se enxergar pequeno, incapaz, indefeso, esquecido, escanteado, um miserável. Nós somos mesmo. Se a gente decidir depender da nossa própria força, a gente é tudo isso e mais um pouquinho. Mas quando você olha para você mesmo, diante de Deus, sabendo quem Deus é em você, enxergue-se muito maior do que o gigante que Deus permitiu estar na tua frente. E jogue todas as tuas flechas. Pode lançar uma por uma.